salão repleto, embora nós não possamos ver esses nossos irmãos que aqui estão, mas com certeza absoluta estamos completos. Agradecemos a oportunidade que temos de mais uma vez estar aqui e ouvir a mensagem que a espiritualidade tem para nós nesta noite e que, através do nosso irmão Gilvan, será transmitida até nós. Agradecemos e pedimos aos mentores da casa, Dr. Hugo, Vovô Francisco, corrente indiana do irmão Cari, que já prepararam esse ambiente desde cedo para nos receber. Pedimos então a eles que nos auxiliem na compreensão dessa mensagem e que ela floresça em nosso coração e que dê frutos. Agradecemos então aos bons espíritos, aos nossos guardiões, agradecemos a todos aqueles que, direto ou indiretamente, procuram, de alguma maneira, auxiliar a humanidade, principalmente nesse momento de dificuldade de compreensão. Possamos ser mais compreensivos conosco mesmo, com as nossas imperfeições. Agradecemos, portanto, a oportunidade que estamos tendo, agradecemos aos espíritos mais elevados, Maria de Nazaré, e ao nosso mestre, irmão maior, Jesus de Nazaré. Agradecemos a ele e juntos elevamos os nossos pensamentos ao Pai Criador e a ele dirigimos então a nossa prece, agradecendo: Pai, santificado seja vosso nome e que essa santificação seja feita pelas nossas ações. Venha o vosso reino, um reino de paz, um reino de igualdade, um reino de fraternidade, um reino de amor em todos os mundos. O pão de cada dia que alimenta o nosso espírito, dai-nos hoje e sempre, Pai. Perdoa nossos erros, assim que aprendemos a perdoar, a compreender e a aceitar nossos irmãos. Quando estivermos em tentação, Pai, dai-nos força para nos levantar e nos reequilibrar. Dai-nos força também, Pai, para que possamos nos libertar do mal que ainda habita em nós. Pois vosso é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Assim seja. Muito obrigado. Assim seja. Boa noite, irmãos e irmãs. A opção por um primeiro título de uma reflexão ser consciência, porque acredito que o que nós temos que fundamentalmente ter é consciência. Consciência de tudo aquilo que vivenciamos 24 horas por dia. Qualquer reflexão que venha após, né, o tema consciência é uma reflexão que nos volta à consciência, que nos leva a uma conscientização. O termo conscientização é uma opção que eu faço, mas a gente encontra no Busca-te a ti mesmo, a gente encontra no Conhece-te a ti mesmo, do Templo de Apolo, em Delfos, na Antiga Grécia. Então, a consciência, o tema consciência é sempre um autoconhecimento, é sempre uma autobusca, um busca-te a ti mesmo. É sempre um processo de autoconscientização. E na reflexão de hoje, trago então, na continuidade do nosso tema, falamos do ectoplasma, duplo etérico. Hoje a abordagem vai ser sobre o nosso psicossoma, ou o perispírito, ou corpo astral para outras fraternidades, para outras associações.
O nosso psicossoma, na compreensão e no estudo do corpo mental, reside um entendimento para muitos problemas, ainda de difícil solução no nosso plano. Por outro lado, a fisiologia do corpo espiritual, definido por nós como perispírito e por outras escolas como corpo astral, há muito estudo com a complexidade de seus órgãos e funções, estruturados numa dinâmica superior à do corpo físico. Tá? Então nós temos o ectoplasma, que é a energia que é proveniente da Terra, da natureza, dos elementos dos nossos alimentos, né? O ectoplasma que a gente falou, cabe um estudo mais profundo de ectoplasma. Falamos do duplo etérico, onde ele se divide em duas partes, uma positiva e uma negativa, seria o yin e yang, né? E o perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é a cópia fiel do nosso corpo físico, mas numa vibração muito superior. Ainda que vinculado ao corpo físico, ele nos deixa, de certa forma, acanhado na sua expressão, porque as energias para manutenção, as energias biofísicas e químicas para manutenção do corpo físico exigem uma demanda muito grande. Por isso, a expressão do perispírito, tanto no plano físico como no plano astral, ela se faz de uma forma muito tacanha. Não devemos olvidar os estudos de outras escolas e outras tradições sapienciais. Trago aqui uma pequena anotação do Robson Pinheiro, quando ele fala justamente sobre isso. Textos de vários autores esoteristas, como Helena Blavatsky, Charles Leadbeater, Rudolf Steiner, bem como a literatura rosacruciana, fazem referência aos corpos espirituais, baseados em ensinamentos milenares e em suas próprias observações. Lamentavelmente, a maioria dos estudiosos espíritas não conhece tais textos e mesmo os rejeita, demonstrando desconhecer que o legítimo pesquisador deve buscar informações em todas as fontes que se demonstrem úteis. Se Kardec tivesse agido como muitos espíritas atuais, descartando fenômenos que desconhecia e que não eram considerados dignos de atenção, talvez hoje não conhecêssemos os postulados espíritas. Quando a gente busca na história de Kardec, a gente vê que Kardec, entre aspas, não era um médium. A gente tem o livro Diversidade de Carismas, do Hermínio de Miranda. No livro ele fala textualmente que ele não é médium. No entanto, ele escreveu um livro fantástico sobre mediunidade. Quando a gente fala de mediunidade, a gente está falando dessa mediunidade em que o indivíduo, ele, entre aspas, incorpora. Ou seja, ele entra em harmonização com dimensões, com entidades da dimensão superior, e aí, então, todo o conhecimento é passado através dessa entidade. Mas há uma outra forma que a gente tinha falado sobre isso, que é o animismo, onde o indivíduo entra em comunhão com as hostes celestiais, entra em comunhão com entidades espirituais superiores e manifesta no plano físico, e às vezes ele diz, não é mediunidade. Não é mediunidade no sentido que a gente apregoa, né? Fala de mediunidade. Mas é uma harmonização com as dimensões superiores, e isso é o que importa. O que é psicossoma? Encontro aqui a melhor definição. É o modelo organizador primordial e possui, além das matrizes dos órgãos biológicos, um sistema de vórtices energéticos. Ou seja, além dele ter a matriz de cada célula, de cada órgão do nosso organismo,
ele é o organizador, é o modelador das funções de cada célula, de cada órgão. Ele é a matriz que modela e organiza. Responsável. E esses vórtices que a gente vai falar lá na frente são os chakras. São os chakras, tá? Que são responsáveis pela transformação, filtração, distribuição e canalização das energias cósmicas e eletromagnéticas, oriundas tanto do espaço universal como da própria intimidade do ser e da sua estrutura psicofísica e espiritual. Entenderam a dimensão da captação energética do perispírito através dos nossos chakras? A importância, né, do passe, o elemento do ectoplasma sendo transmitido pelo passista àquele que está recebendo o passe. Vejam a importância disso, né? A ligação que tem o corpo espiritual com os planos superiores, com as hostes celestiais, com a natureza, com o planeta Terra. Olha a complexidade energética que a gente está envolvido, né? Então, essa matriz energética é que organiza e filtra, distribui e catalisa todo esse componente energético do nosso alimento mais rudimentar, a captação energética mais rudimentar na natureza, o Sol e a dimensão cósmica. Vibramos, portanto, em um contexto tridimensional, próprio da experiência física, e podemos ter uma vida de relacionamento direto com a dimensão superior, ou seja, com uma dimensão quadridimensional, através do nosso perispírito, através do nosso psicossoma. Nesse estágio tridimensional, o cordão de prata é o que nos conecta quando nos desdobramos e não perdemos a nossa identidade física, não nos perdemos, porque o cordão de prata nos mantém perispírito e corpo físico conectados. O cordão de prata, ele envolve todo o nosso perispírito, todo o nosso corpo físico, portanto. Nesse estágio, o cordão de prata e o corpo etérico estão atrelados ao corpo físico, o que nos torna obedientes a comandos mentais superiores. E a contingência das relações próprias da vida na carne nos turva do potencial e forças, percepção e poderes que se encontram nesse estágio como que adormecidos. Ou seja, com relação às sensações próprias do corpo espiritual, ou seja, do perispírito ou do corpo do psicossoma, são imensamente diminuídas ou restringidas, devido à necessidade de canalizar as percepções para a condução do veículo físico, imensamente pesado. A consciência do eu superior também se restringe. O contrário também é verdadeiro. Quando o perispírito se liberta da experiência física e adentra as vibrações de quarta dimensão, ocorre a reabilitação dessas paracapacidades, ainda que limitadas, porque quando no desdobramento, ainda que o nosso perispírito vai estar atrelado ao corpo físico através do cordão de prata, ele se manifesta potencialmente maior, num grau maior. Mas somos auxiliados por entidades espirituais, mesmo porque, quando no plano espiritual, o nosso perispírito é facilmente reconhecido pelas entidades de quarta dimensão, sejam elas de baixo astral ou de alto astral. Somos reconhecidos quando nós adentramos o plano espiritual. O corpo astral é detectado. Como? O perispírito, por conta do duplo etérico, por conta
do ectoplasma, por conta dessas energias densas, a vibração dele continua sendo muito densa e ele fica deformado principalmente na região do plexo solar e do plexo esplênico, nesta região que a gente chakras, né? O chakra do plexo solar, ele se deforma no plano espiritual, o que então nos torna identificáveis no plano espiritual por entidades espirituais da quarta dimensão, ou seja, pelos desencarnados. No desdobramento, ainda que ligado ao corpo físico, há uma influência diminuída do duplo sobre o corpo, ou seja, há uma influência diminuída, o que provoca certa sutilização. No entanto, o peso do duplo nas regiões dos chakras esplênico e do plexo solar deforma a aparência do psicossômico, ou seja, nós chegamos deformados no plano espiritual no desdobramento, né? Quando são projetados, isso nos torna facilmente identificáveis. Além disso, a densidade média do duplo etérico em nós encarnados e a atividade constantes das energias biofísicas, químicas e do cordão de prata agindo em torno do corpo físico e etérico fazem com que o psicossoma se apresente pesado e tacanho, ainda que desdobrados, necessitando muitas vezes do concurso de nossos amigos espirituais para alcançarem maior desenvoltura. Então, o perispírito é uma cópia fiel, digamos assim, do nosso corpo físico. Quando da segunda morte, ou seja, quando a gente não vai mais reencarnar no nosso processo, é só ele que vai. Nós mantemos o corpo físico, a gente descarta numa segunda morte o perispírito, e aí então é o corpo mental que vai para outro plano da existência. Quer dizer, a gente já está num outro nível. Agora, é importante a gente pensar sobre reencarnação, é importante a gente pensar sobre essas outras dimensões que a gente tanto se preocupa de forma dogmática? Não acredito que o seja, porque uma vez que nós busquemos a expressão do perispírito, ou seja, quanto mais expressão no plano físico do perispírito, mais estamos conectados com uma quarta dimensão, com o universo quadridimensional. Porque no universo quadridimensional, ou seja, na quarta dimensão, tempo não existe. Ou seja, nós somos seres contínuos. Nós somos uma continuidade. O corpo físico é apenas um momento. Nós nos apegamos mais ao corpo físico, à dimensão física, à tridimensionalidade da nossa vida e nos esquecemos que nós somos seres eternos. Nós deixamos de expressar, então, o que é essencial na nossa vida, uma dimensão maior, uma dimensão que é a do perispírito, na sua expressão maior, que é a quarta dimensão. Portanto, nós somos contínuos. Nós vivemos diante da eternidade. É importante pensar, então, sobre reencarnação? Aí trago uma pequena reflexão sobre a reencarnação. Vamos descobrir o que você quer dizer com a reencarnação. A verdade disto, não o que nós queremos acreditar, não o que alguém disse, ou o que o mestre disse. Certamente é a verdade que liberta, não a sua própria conclusão, sua própria opinião. Quando dizemos, eu renascerei, eu devo saber o que é o eu. O eu é uma entidade espiritual? O eu é uma coisa contínua? O eu não é uma coisa independente da memória, da experiência, do conhecimento?
Ou o eu é uma entidade espiritual ou é meramente um processo de pensamento? De que eu nós estamos falando? Ou é uma coisa fora do tempo, que chamamos espiritual, não mensurável em termos de tempo, ou está dentro do campo do tempo, do campo da memória, do pensamento. Ele não pode ser nada mais. Vamos descobrir se o eu existe fora da medida do tempo. Espero que estejamos acompanhando isto. Vamos descobrir se o eu é uma essência, em essência, alguma coisa espiritual. Ora, por espiritual queremos dizer uma coisa incapaz de ser condicionada, uma que não é projeção da mente humana, uma coisa que não está dentro do campo do pensamento, uma coisa que não morre. Quando falamos de uma entidade espiritual, queremos dizer com isso uma coisa que não está no campo da mente, obviamente. Agora, é o eu tal entidade espiritual, o eu fora da dimensão do tempo, o eu mental, o eu que me identifica como pessoa humana na face da Terra? É o ego que fala. Se ele é uma entidade espiritual, deve estar fora de todo o tempo. Assim, não pode ser renascido ou continuado. Isso que tem continuidade não pode se renovar, portanto. Então, o perispírito, se vive como ato contínuo, se nós, enquanto seres espirituais, e nos identificamos em certo momento da nossa vida como seres espirituais, nós vivemos fora do tempo. Nós vivemos, então, portanto, numa continuidade, numa eternidade da existência. Enquanto o pensamento continuar através da memória, através da experiência, ele não pode se renovar. Portanto, isso que continua não pode conhecer o real. Ou seja, o conhecimento do real transcende ao nosso plano tridimensional. Nós desconhecemos o nosso eu real verdadeiro. Desconhecemos o nosso real verdadeiro. Conseguiram acompanhar essa reflexão? Conseguiram entender a dimensão do eu enquanto ego e do eu enquanto eu espiritual que vive fora do tempo? Então esse eu, ele é uma continuidade, ele não se renova. Ele não precisa renascer, portanto. Então não há necessidade de nos preocuparmos com reencarnação. O que nós temos que fazer é aqui e agora. Nós não podemos viver 80% de passado, viver a ficção do futuro, mas viver o momento presente na sua dimensão mais plena. A vida exige que a gente viva plenamente o presente, porque ele é um ato contínuo, porque ele é um ato expressivo da eternidade. E ele expressa, quando não avaliamos, quando não julgamos, quando não condenamos, ele expressa-se na sua dimensão maior, pelo menos vai se expressando numa dimensão maior. Enquanto persistimos com julgamentos, com condenações, com avaliações, não daremos um salto quântico, não daremos um salto ontológico para um outro nível de consciência e percepção do real. Vamos chamar de real essa dimensão em que expressa o ser espiritual, em que expressa-se o nosso psicossoma, em que se expressa o nosso perispírito. Essa é a dimensão. É possível, então, manifestarmos mais plenamente? Lógico que é possível, através de processo de disciplina e através de outros processos que a gente vai alimentando interiormente. Qualidade moral. Isso é fundamental para que a gente busque expressar uma dimensão maior da nossa vida. O que é qualidade moral? Dogmas, doutrinas,
dogmas éticos e morais que exprimem, que poderiam exprimir uma ética real e verdadeira? Não. A ética é construída dentro de você mesmo, através do processo de auto-observação, de autoconscientização. O seu ethos vai se abrir para essa dimensão, vai se abrindo para essa dimensão maior, sem observação, sem uma condenação, sem uma avaliação das dimensões do outro, dos seus pensamentos em meditação passiva e atenta. Mas uma atenção ampliada vai se reformando, vai se renovando interiormente, te abrindo então para a expressão do seu perispírito, ou seja, do seu ser espiritual, para a compreensão do real. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E essa verdade, ela só pode ser buscada dentro de você mesmo. Essa verdade só pode ser alcançada quando você busca dentro de você. Uma outra vez fizemos uma reflexão sobre orai e vigiai. Buscarás a verdade e a verdade vos libertará. A liberdade só vem com o conhecimento da verdade. Então, a gente consegue resumir em poucos versículos, né, a dimensão maior da expressão do ser. Orai e vigiai, a oração e a vigilância, a observação atenta de si mesmo, do mundo ao redor de forma de uma atenção ampliada, de uma atenção em que você observa e percebe tudo ao seu redor, sem condenação, sem avaliação. Num próximo encontro, a gente volta a falar sobre os processos do psicossoma, de manutenção do psicossoma, e entramos no corpo mental. O corpo mental é o nosso corpo mais sutil, é o nosso eu superior, é o comando supremo da nossa existência. Para concluir, trago uma outra reflexão que tem uma relação com a dor e o sofrimento que nós construímos. A dor e o sofrimento está dentro da nossa memória, está dentro do nosso pensamento. A dor e o sofrimento está cravado no nosso ser, no nosso perispírito, porque guardamos mágoa, ressentimento, raiva, e isso às vezes de forma imperceptível. Às vezes necessitamos de uma psicoterapia para desatar esses nós que estão cravados no nosso perispírito, né? Mas nem sempre isso dá conta. Então, essa pequena reflexão é sobre a autoimagem que leva à dor. E nós dividimos problemas em maiores e maiores. Por quê? Não é tudo um único problema? Por que fazemos problemas pequenos e problemas grandes? Problemas essenciais e não essenciais? Se pudermos compreender um problema, entrar nele profundamente, seja ele grande ou pequeno, né, sem avaliação, sem condenar porque temos aquele problema, mas observar atentamente, então nós descobriríamos todos os problemas. Pegue qualquer problema, uma raiva, o ciúme, a inveja, o ódio. Nós conhecemos eles muito bem. Se você entrar na raiva muito profundamente, não apenas tocar de leve, então no que você está envolvido? Por que a pessoa está raivosa? Por que você está raivoso? Por que está ferido? Alguém te disse alguma coisa indelicada? Alguém diz alguma coisa lisonjeira e você fica satisfeito, não é verdade? Por que você está ferido? É uma presunção nossa. Por que há presunção? Porque nós temos uma ideia, um símbolo de nós mesmos. Nós nos idealizamos, nós criamos uma imagem de nós idealizamos uma imagem e essa imagem é que é ferida. Por que nós criamos essa imagem de nós mesmos? Porque ela nunca estudou realmente o que ela é. Ou seja, nós nunca investigamos e fomos profundamente o que realmente nós somos. Nós não somos essa imagem.
que nós criamos, porque essa imagem é memória, essa imagem é pensamento criado, é condicionamento. Nós pensamos que deveríamos ser isto ou aquilo, é um ideal. Nós criamos muitas vezes um herói, né? Nós temos um herói, nós criamos esse herói que nós projetamos, é uma projeção daquilo que nós gostaríamos de ser. O que desperta a raiva é que esse nosso ideal, a ideia que temos de nós mesmos, é ela que é atacada. Em nossa ideia sobre nós mesmos é nossa fuga do fato que nós somos. Ou seja, a ideia que nós somos de nós mesmos, essa ideia, quando é atacada, nós buscamos a fuga. Mas quando você observa o fato real do que você é, ninguém pode feri-lo. Se a pessoa é mentirosa, ele diz que ela é mentirosa, isso não significa que ela é ferida, é um fato. Mas quando você tem a intenção de não ser mentiroso e diz que você é, então você fica irado, violento. Nós estamos sempre vivendo num mundo idealizado, um mundo de mito e nunca um mundo real. Para observar isto, ver isto, realmente familiarizar com isto, não deve haver julgamento, não deve ocorrer avaliações, nem opiniões e nem medo. Então a nossa dor e sofrimento está cravado no nosso perispírito, na nossa memória. À medida que fazemos a meditação, à medida que fazemos a investigação, à medida que buscamos o processo de autocompreensão, de autoconhecimento, expande-se um outro nível de um eu, que é o eu espiritual. Esse eu espiritual é a expressão do perispírito, do nosso psicossoma, que se vincula depois vinculado então ao corpo mental do qual a gente vai falar. Entenderam a dimensão dessa reflexão? Bacana? Gente, muito obrigado pela reflexão de hoje. Vão em paz, meditem todos os dias. Fiquem atentos diuturnamente sobre o significado, o que é o ectoplasma, o que é o duplo etérico, o que é o perispírito, por que ele se expressa, como devemos buscar, como devemos manter. São reflexões que nos levam a uma compreensão maior de nós mesmos e uma expressão desse eu maior. Muito obrigado, assim seja.